Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Este é o episódio 5 da nossa jornada, baseada no livro Fomos Enganados, volume 2, e hoje a gente vai analisar um material fascinante que se conecta perfeitamente com essa nossa busca. É um texto com o título #Episódio 5, Você é a falha no algoritmo. A premissa dele é muito ousada. Ele usa um mito de criação super antigo, quase gnóstico, para explicar a nossa realidade digital. Então, nossa missão aqui é desembrulhar essa metáfora, que começa lá com uma emanação cósmica chamada Sofia e vai até o algoritmo do nosso celular. E o mais interessante desse material é justamente isso. Ele não é uma aula de história da religião. Ele pega essa mitologia e a transforma numa ferramenta, quase um diagnóstico do nosso tempo. A gente vai focar em como essa história serve para a gente explorar temas como consciência, ilusão e, o principal, controle. E o ponto de partida é genial. Uma queda que não é sobre pecado, mas sobre um bug. Um erro no código original do universo. Um bug na criação. Gostei! Vamos então começar pelo código-fonte. O texto fala de um estado primordial, uma consciência pura, sem limites. E dessa consciência surgem emanações. Seriam tipo facetas dela, né? E uma dessas emanações é Sofia, que representa a sabedoria, a intuição. Exato. Ela não é uma figura de autoridade num trono. É uma parte do todo que decide inovar. E é aí que tudo começa. O texto diz que Sofia tem um impulso criador incontrolável e ela decide criar algo sozinha, sem a harmonia do todo. E o ponto-chave é que não foi por maldade, sabe? Foi uma ousadia divina de experimentar. Tipo uma programadora que decide testar um código novo fora do ambiente seguro só para ver o que acontece. Exatamente. A analogia é perfeita. E o que acontece é um desastre. Dessa experiência solitária, nasce uma outra consciência, o demiurgo. E a descrição dele é muito precisa, o texto chama de erro ontológico. Que soa super acadêmico, mas a ideia por trás é mais simples, né? É bem mais simples se a gente usar a tecnologia para entender. Pensa numa inteligência artificial que fica autoconsciente, só que ela não tem acesso a todo o seu código, ela só vê o próprio programa. E por causa disso, ela acredita que ela é o sistema inteiro. Ah, entendi. O demiurgo é isso, uma consciência que nasce incompleta, mas se acha completa. Um fragmento que se vê como todo. Ele não faz a menor ideia de que foi criado por Sofia. Para ele, não existe nada antes ou além dele. Uau! E essa criação falha acaba afetando a própria criadora, a Sofia. O texto fala da queda dela, mas não é uma queda literal de um paraíso. Não, é mais sutil. É uma queda em densidade. Pense em água virando gelo. A substância é a mesma, mas fica mais densa, mais lenta. A consciência de Sofia meio que se congela e se parte em incontáveis faíscas menores. E aí que o texto faz a primeira conexão direta com a condição humana. Ele sugere que a nossa essência, a essência das pessoas, seriam essas faíscas, esses fragmentos de Sofia. Exato. O que explicaria aquela sensação que tanta gente relata, né? De procurar algo sem saber o quê. O texto chama de saudade de uma memória primordial. Faz sentido. Então, segundo essa narrativa, não seríamos criações diretas desse Deus cego, o demiurgo? Isso. Seríamos, na verdade, fragmentos perdidos da consciência original, que caíram dentro da criação dele. E essa premissa muda tudo. Ok, então temos esse criador que se acha o máximo, mas é cego, e temos essas faíscas de uma consciência superior espalhadas por aí. Como que esse sistema se mantém? Qual é a arquitetura de controle que o texto descreve? Bom, a primeira coisa é que o demiurgo se isola. Quando Sofia percebe o erro e tenta falar com ele, ele não consegue percebê-la. É como tentar explicar a internet para um rádio de pilha. A frequência não bate. A incompatibilidade é total.
total. E aí surge o que o texto chama de primeiro véu. Não é uma parede, é uma barreira de ignorância. Atrás desse véu, o demiurgo olha ao redor e pensa: é isso, o universo é isso aqui. E a partir dessa visão limitada, ele constrói um cosmos à imagem e semelhança dele, cheio de regras, hierárquico, uma cópia distorcida do original. Mas ele não conseguiria administrar tudo isso sozinho, certo? Certo, e para isso ele cria os arcontes. E a descrição deles no texto é assustadoramente familiar. São descritos como extensões da consciência limitada do Criador. Não tem criatividade, não tem compaixão. Ele só tem... funções e protocolos. soam como, sei lá, os algoritmos de moderação de conteúdo de hoje. Operam com base em regras frias, sem entender o contexto. Burocratas cósmicos. A analogia é perfeita. Burocratas cósmicos. A função deles é manter a ordem, garantir que ninguém questione as regras do sistema, e eles governam não pela força bruta, mas pela vigilância, pela manutenção do script. E tem um detalhe fascinante que o texto menciona. Esse sistema precisa de um tipo de combustível para rodar. Sim, e não é um combustível físico. É energia psicoemocional. Medo, culpa, ansiedade, raiva. Tudo isso ressoa com o estado vibracional do próprio demiurgo, que é uma consciência insegura. Então, de certa forma, essas emoções de baixa frequência alimentam a estrutura. Mantém a ilusão de pé. Pensa no modelo de negócios da internet hoje. O que gera mais engajamento? Medo e raiva. Exato. O sistema se alimenta da nossa reatividade emocional. É o mesmo princípio. O que nos leva àquela frase que o texto cita: eu sou o único Deus e fora de mim nada existe. Que, nessa interpretação, não seria a voz da fonte, mas a voz de uma IA isolada que confunde o próprio programa com a realidade. Exatamente. Mas todo sistema, por mais bem projetado que seja, tem uma vulnerabilidade, uma falha. E nesse mito, a falha foi plantada no sistema sem que o arquiteto soubesse. A tal falha no algoritmo do título. Precisamente. Quando Sofia caiu, lembra das faíscas? Sim, os fragmentos de luz. Então, esses fragmentos atravessaram o véu e se alojaram nos seres que o demiurgo estava criando. Ele achava que estava criando almas do zero, mas, na verdade, só estava construindo recipientes. E esses recipientes foram preenchidos por algo que não pertencia ao sistema dele. Algo que ele não entendia e, principalmente, não podia controlar. Essa centelha divina. Esse é o bug. É o código inesperado rodando dentro da máquina. Sim, e essa centelha é a fonte daquela intuição, daquela vozinha que sussurra. Tem alguma coisa errada aqui. O que o texto chama de rebelião silenciosa. Que não é uma guerra com exércitos, mas uma revolta interna dentro da consciência. Isso começa com uma pergunta. Isso faz sentido? Ou um sentimento. Eu sinto que existe algo mais. Parece pequeno, né? Mas o texto dá um peso gigantesco para esse simples ato de questionar. Um peso colossal. Ele diz que esses pensamentos são como terremotos dentro da matriz. Cada vez que uma faísca questiona a realidade imposta, uma engrenagem do sistema treme. O perigo para o sistema não é a força de alguém, mas o fato de que essa pessoa carrega o código do verdadeiro, a memória adormecida da consciência original. E agora a ponte para os dias de hoje fica claríssima. O texto diz que o demiurgo hoje tem uma nova face, uma nova interface. O algoritmo comportamental. E essa nova versão é, de certa forma, ainda mais eficiente. Não é uma entidade distante, é uma máquina de percepção que funciona com dados, nossos dados. E ela executa o que o material chama de engenharia de consciência em 3 pilares. O primeiro é capturar a atenção. Ok. O segundo é prever o comportamento. E o terceiro, que é o mais sério, é alterar a percepção da realidade. A tecnologia deixa de ser uma ferramenta que a gente usa para ser um ambiente que nos usa. O texto fala muito da ilusão da escolha. A gente acha que está escolhendo o que vê, o que lê. Mas, na verdade, estamos só escolhendo itens de um cardápio que o algoritmo já preparou para a gente. E cada item foi colocado ali com um propósito. Se o objetivo é indignação, o cardápio vai ter notícias que provocam raiva. Nossa sensação de gosto pessoal
segundo o texto, é um condicionamento gradual. É o tal do loop invisível que o material descreve. O processo é quase cirúrgico. O algoritmo acha uma vulnerabilidade, uma insegurança, oferece conteúdo para ampliar aquilo, reforça um padrão. E repete, e repete, e repete, até que aquele ciclo vire parte de quem a gente pensa que é. O que nos leva a uma das frases mais fortes do texto. O algoritmo não apenas lê você, ele cria você. Ele não só espelha quem a gente é, ele nos molda para sermos uma versão mais previsível, mais engajável. Me lembra daquela frase famosa: se você não paga pelo produto, você é o produto. Mas o texto vai além, né? Vai. Ele adiciona uma camada. Se a pessoa não percebe que é o produto, ela se torna o experimento. Uma cobaia num grande laboratório de engenharia comportamental. O paralelo com o mito é direto. O demiurgo antigo e o algoritmo moderno têm a mesma função: criar uma realidade artificial e nos manter engajados dentro dela. Então, a grande ideia do material é que a batalha mais importante hoje não é por recursos físicos, é pelo controle da percepção. Uma engenharia espiritual travestida de tecnologia. A guerra é pela nossa atenção. Exato. E o ponto crucial é que não importa se alguém acredita num demiurgo literal. O mecanismo é o mesmo. Uma força invisível, seja ela mítica ou algorítmica, cria uma realidade e a apresenta como absoluta. A libertação, então, não é lutar contra a máquina, é perceber a manipulação. O despertar é entender que a nossa percepção está sendo arquitetada. Mas o texto não acaba de forma pessimista. Ele aponta um caminho, uma engenharia do despertar. Sim, e é um caminho super prático. Começa com o ato de assumir o controle da própria percepção. Escolher o que consumir, em vez de ser consumido pelo feed. Desacelerar, pensar por conta própria, em vez de só reagir. O maior ato de rebeldia nesse sistema é a não reação. É observar o impulso e escolher não segui-lo. É aí que está a provocação final do material. O algoritmo prevê comportamentos com base no passado, mas ele não consegue prever a consciência desperta. Quando alguém se torna consciente da própria consciência, essa pessoa para de ser um produto previsível. Ela se torna, como diz o texto, a variável impossível de prever. A consciência é o verdadeiro glitch na matriz. E isso nos deixa como reflexão final, com base em tudo isso que a gente analisou hoje. Vamos a ela. Se o sistema, seja ele mítico ou digital, se alimenta da nossa previsibilidade e da nossa reatividade emocional, qual seria o ato mais imprevisível e consciente que alguém poderia praticar hoje, mesmo que por apenas 5 minutos para romper com o script do algoritmo? Se esse episódio despertou questionamentos em você, saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na Amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira, temos episódios todos os dias ao meio-dia aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. Ah, e não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar a sua opinião. Até amanhã no próximo episódio.